Olá, começa agora o programa Sempre Ativo. Vamos falar de saúde, conto com a sua companhia. Vamos falar sobre alimentação, qualidade de vida, atividade física, a importância de um acompanhamento clínico preventivo, especialmente na fase da melhor-idade. Afinal, eu e você queremos envelhecer bem. Aqui no estúdio estaremos recebendo vários atuantes profissionais nesta área para discutir diversos temas que precisam ser trazidos à tona. E olha só, no programa de hoje vamos exibir agora uma reportagem bem bacana sobre geriatria. É um mercado que cada vez mais precisa de novos profissionais atuantes. Existem pesquisas que mostram que no Brasil, inclusive em Sergipe, existe um déficit desse profissional. E, paralelo a isso, a demanda só cresce. Estima-se que nos próximos anos a população de idosos aumente e seja maior do que adultos e crianças. Aqui em Aracaju nós estivemos em uma clínica e vamos mostrar para você como funciona o trabalho de um geriatra e de que maneira ele faz toda a diferença na vida de um idoso. É pesquisa. A população brasileira está envelhecendo e pode até superar o número de crianças e idosos que existem no Brasil. E com isso, surge uma preocupação. Há geriatras suficientes em Sergipe para atender essa demanda que precisa de tanto cuidado, cautela e carinho? E a família dos idosos já incorporou a cultura de consultar um geriatra? Nesta clínica especializada em cuidado com idosos, conversamos com a geriatra Luana Brandão. Ela explica que a geriatria é uma especialidade que trata sobre as doenças do envelhecimento. O principal motivo da geriatria, o foco da geriatria é, na realidade, a prevenção de patologias relacionadas ao envelhecimento. A gente, na realidade, não previne o envelhecimento, nós prevenimos doenças que possam aparecer a partir de determinada idade. E, principalmente, melhorar alguns hábitos de vida, alguns hábitos de saúde que as pessoas tenham, que possam prejudicar o envelhecimento dessas pessoas. De acordo com o Conselho Regional de Medicina de Sergipe, a CREMESE, aproximadamente 15 profissionais apenas são especializados em geriatria. E se a população de idosos tem crescido, a necessidade de novos profissionais na área é cada vez maior. A geriatria é uma especialidade jovem, né, uma especialidade recente. A gente tem em média cerca de 200 mil idosos em Sergipe, 10% dessa população é em Aracaju. Nós temos poucos geriatras. Relacionado às outras especialidades médicas, é uma especialidade que precisa ainda de mais especialistas para dar conta da quantidade de indivíduos idosos que nós temos. A geriatria é tão importante porque pode tratar e até prevenir muitas doenças. Pode direcionar o paciente para outros profissionais, como, por exemplo, para terapeutas ocupacionais, que por meio de atividades lúdicas e brincadeiras, trabalham para evitar que o idoso entre na fase de demência, por exemplo. Os familiares podem identificar através, se o idoso está esquecendo de alguma coisa, por exemplo, colocou a chave no lugar e esqueceu, então isso já é um fator determinado para que o idoso vá ao seu geriatra para poder identificar se pode ser que ele esteja com alguma demência. Nesta clínica especializada em geriatria, conversamos com Dionete Yara de Sabarreto. Há 8 anos, ela costuma trazer a mãe para consulta e acompanhamento com a geriatra e percebe a importância dessa especialidade médica. A gente que vive, né, está no convívio diário com o idoso, a gente sabe dos problemas, das dificuldades, das limitações, né, que eles têm. E, assim, encontrar um geriatra, né, que a gente possa confiar e depositar nele a nossa confiança em termos de cuidados, né, isso é muito importante. Aos 85 anos, a dona Zenite de Sabarreto compreende que a geriatria tem mais trato, mais carinho, mais jeito e que isso contribui até com o estado de saúde dela. Ela trata muito bem, tratou muito bem meu marido, ela que tratou dele, muito. Depois que ela começou, primeiro cuidando do meu marido, aí depois eu continuei com ela até hoje, graças a Deus. E tanto carinho reflete no resultado dos exames. Eu vou sair daqui agora alegre, porque ela examinou aí meus exames e tudo bem.
E toda essa alegria por ser acompanhada por uma geriatra deverá se repetir na vida de outros idosos, como é o caso da Maria Alves Silva, que aqui é chamada de Anitta. São os primeiros dias dela nesta clínica especializada para idosos, que conta com atendimento de geriatras. Eu achei que é muito bom, porque além do físico, a gente mentalmente também vai melhorar muito. Porque as aulas que nós temos recebido é de acordo com a nossa idade. Eu acho que é uma boa experiência que a gente está fazendo para o melhoramento. Enquanto participava da sessão de terapia ocupacional, a dona Anitta contou que quem a trouxe para cá foi o filho adotivo dela. Assim, ela ocupa melhor o tempo, faz até exercício ao ar livre, toda feliz da vida. Todo mundo nos trata com delicadeza, com atenção. Parece que estão cuidando de jardim de infância. E esse envelhecimento assistido é o que nós desejamos para todos os idosos de Sergipe e dos demais estados brasileiros. Que hajam, então, mais geriatras, mais iniciativa da família em procurar esse acompanhamento especializado e, consequentemente, que haja um envelhecimento mais feliz. É isso mesmo que a gente deseja, muita autoestima para quem quer envelhecer bem, para todos os idosos de Sergipe, do Brasil. E enquanto você fica aí refletindo sobre como vai ser a sua velhice, que você já deve começar a plantar bons hábitos agora, a gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco estarei recebendo ao vivo o Dr. Renato Prudente. Ele é geriatra e também professor de clínica médica na Universidade Federal de Sergipe. Você vai saber quais são as peculiaridades do geriatra e por que no Brasil não existe uma demanda de alunos acadêmicos que queiram investir nessa profissão. É já já. Estamos de volta com o programa Sempre Ativo. Você já conheceu um pouco mais da profissão de médico geriatra, mas agora vamos saber por que na universidade poucos alunos optam pela carreira em geriatria. Será que existe alguma desvantagem financeira ou é um aspecto cultural? Vamos tirar essas e outras dúvidas agora com o Dr. Renato Prudente. Ele é geriatra e também professor de medicina em uma universidade federal. Bom, seja bem-vindo, doutor Renato, ao programa Sempre Ativo aqui em nossa estreia. Ok, muito obrigado, Tamires. Obrigado aos amigos que nos assistem em casa através da TV Câmara. Antes de mais nada, Tamires, eu gostaria de dizer que é uma imensa satisfação estar aqui participando nesse primeiro programa Sempre Ativo, um programa voltado à população idosa, que com certeza vai ser muito interessante e vai agregar muito para os idosos da nossa capital. Com certeza. E para a gente também, né? Já que um dia a gente também vai chegar nessa fase da vida. Agora, para começar o nosso bate-papo, no primeiro bloco nós mostramos uma matéria que fala como atua o geriatra. E a gente mostrou um pouco que existe realmente um déficit desse profissional em Sergipe e também no Brasil. É realmente uma realidade nacional. O senhor, além de geriatra, atua em ambiente acadêmico. Por que existe, digamos, essa falta de interesse, essa falta de escolha dos alunos acadêmicos pela profissão? Ok. Realmente esse problema do déficit de geriatra é um problema nacional. Pra vocês terem ideia, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda como número ideal um geriatra para cada 1.000 indivíduos da população. No Brasil, a gente tem um geriatra para cada 25 mil. Então, é uma especialidade carente em profissionais. Alguns fatores talvez concorram para isso. Por exemplo, a gente sabe que o indivíduo idoso, ele traz consigo uma maior complexidade. Existe uma história de vida, existe um somatório de problemas de saúde muitas vezes, e isso, de certa forma, deixa um profissional, na hora de escolher a carreira, talvez um pouco inseguro em se dedicar ao acompanhamento dessa população. Existem outros fatores também que passam pelo próprio plano de remuneração na carreira. Existem especialidades médicas que são mais atrativas do ponto de vista financeiro e isso com certeza tem algum impacto nessa escolha. Mas de fato, esse déficit de geriatra não é uma realidade nem do Brasil, na maioria dos países existe essa deficiência. E muito disso é porque mesmo que aumente o número de profissionais, a população envelhece em ritmo acelerado e acaba aumentando essa desproporção. Como professor, como é que os alunos na universidade manifestam esse desinteresse pela geriatria?
Como é que é assim? Como é que eles se comunicam isso, que vão optar por outras áreas e não por geriatria? Eles falam diretamente sobre essas deficiências salariais, enfim, mercadológicas? Falam sim. Na verdade, eu costumo dizer que a escolha da especialidade, ela vem por encantamento, né? A gente primeiro escolhe ser médico e nessa escolha a gente já deixa para trás todas as outras possibilidades. Uma vez médico, durante o curso, eles vão se encontrando, passando por diversas especialidades. Então, no curso de medicina, eles vão conhecer a pediatria, a geriatria, a cardiologia, diversas outras, e isso também ajuda muito. Aí eu ressalto que nós temos um problema sério. A maioria dos cursos de medicina não tem a disciplina geriatria na grade curricular, apesar de pelo Ministério da Educação isso ser obrigatório. Aqui na nossa faculdade, por exemplo, nós não temos a disciplina geriatria. Os alunos, eles vão ter contato com geriatria quando estão em fase avançada do curso, por exemplo. Comigo eles passam no último ano de faculdade, já próximo à sua formatura, e a gente acaba inserindo alguns conceitos da geriatria, mas falta cadeira de geriatria. Talvez isso seja muito importante. De quem pode partir essa exigência da disciplina na grade curricular? Então, isso já existem determinações no sentido de que isso seja implementado, que tenha um estímulo para que essas carreiras, essas disciplinas de geriatria sejam inseridas. Eu acho que é um desafio da coordenação dos cursos de medicina, é um desafio do Ministério da Educação de promover mais concursos para essa área, para que a gente tenha o profissional geriatra ou gerontólogo, outros profissionais de saúde não médicos dedicados ao envelhecimento, participando da formação dos alunos. Porque raríssimas são as especialidades em que o aluno não vai se deparar com o idoso para atender. Qualquer especialidade médica, em algum momento, o profissional vai estar diante do idoso. E ter esses conceitos aprendidos na sua formação é indispensável. E isso faz muita diferença, né? Na reportagem a gente conversou com algumas senhorinhas que chegaram a citar que já foram atendidas por um médico comum e que sentiram que não era a mesma coisa do que ser atendidas por geriatra. O que existe na teoria, no curso preparatório, no curso superior, que prepara esse profissional para lidar com pessoas com mais de 60 anos, que já têm um organismo mais frágil, o sistema imunológico mais comprometido, muitas vezes a memória não funciona tão bem, ou a audição. É necessário realmente teoria e também instrumentalização prática para lidar com esse tipo de pessoa. Essa é uma ótima pergunta, Tamires. Existem várias técnicas para você conseguir acessar o indivíduo idoso na sua intimidade dos seus sintomas de uma forma mais proveitosa. Existem técnicas desde anamnese, existem peculiaridades no exame físico. Examinar um indivíduo idoso tem várias particularidades diferentes de um adulto jovem. Então, desde a entrevista até o exame físico, a inserção de informações por parte de um familiar, existem N situações que um profissional preparado ele vai estar mais habilitado para acessar o indivíduo idoso enquanto está em seu consultório. Então, é realmente indispensável nós termos conhecimentos específicos para poder atender bem o idoso. Só para citar um exemplo, existem técnicas de como você se portar e falar para que uma eventual dificuldade auditiva ou visual seja minimizada diante do exame clínico. Isso faz toda a diferença. Se você não tiver esse preparo, muitas vezes a consulta ela pode ser infrutífera e a gente não vai conseguir tratar o idoso de uma forma mais plena. Então, existe sim muita peculiaridade e por isso precisávamos ter profissionais voltados ao estudo do envelhecimento na formação não só do médico, mas de nutricionista, de enfermeiro, de assistente social, de todos os profissionais que lidam na área de saúde. Inclusive, existe uma dificuldade da família também, né? Ao passo que o adulto vai envelhecendo e entrando na fase da melhoridade, a família também precisa estar preparada porque há uma mudança de comportamento, né? Eu digo isso porque eu tenho uma avó, não sei se a sua avó também está viva, mas a gente lida com pessoas mais velhas, é diferente. A família ela tem essa consciência de que é importante um geriatra, de que faz muita diferença no acompanhamento, na autoestima e até no aspecto emocional. Sim, hoje em dia eu vejo de uma forma muito gratificante a nossa especialidade está sendo muito mais reconhecida mesmo diante da população.
Eu, por exemplo, eu retornei para Aracaju depois de minha formação há aproximadamente 14, 15 anos. Quando eu cheguei em Aracaju, ninguém falava em geriatria. Então, foi um trabalho de formiguinha. Ao longo desse tempo, outros colegas também chegaram com uma boa formação. E hoje, a gente nota que a população está muito mais esclarecida. Ainda falta esclarecimento, mas isso tem mudado. O profissional geriatra, ele tem sido buscado pela população. Já existe um conceito que o geriatra faz a diferença no segmento de um indivíduo idoso. Então, o próprio paciente, mesmo quando outros colegas médicos eventualmente não nos solicitam, o próprio paciente muitas vezes insere aquela pergunta: será que não era bom ele passar com geriatra, porque eles têm uma formação nessa área? Então, isso é muito gratificante. Tem mudado isso. Nós ainda precisamos levar mais informação, né? A população precisa ainda ser mais orientada quando buscar. Muitas vezes se procura o geriatra em situações em que o indivíduo está já doente, já com várias limitações, quando o geriatra ele deve ser inserido na trajetória do idoso muito antes, numa fase em que a gente possa colocar um dos pilares da nossa especialidade, que é a parte preventiva. A geriatria tem um cunho muito preventivo, de promoção de saúde. Então, o ideal é que o indivíduo chegue para o geriatra na fase inicial do processo de envelhecimento. Como orientação para quem está nos assistindo, é considerado idoso no Brasil o indivíduo a partir dos 60 anos de idade. O recomendado para que se inicie um acompanhamento com a geriatria talvez fosse por volta dos 50 anos. E por que 50 anos? Porque é nessa fase em que a maioria dos órgãos e sistemas eles entram num processo de involução e que a gente tem como acompanhar desde o início esse processo, propondo medidas preventivas, propondo medidas que vão fazer com que essas perdas inexoráveis que vão acontecer, elas possam supervisionadas ocorrerem de uma forma mais suave e se preservar mais saúde por mais tempo. Até a orientação em relação à prática da atividade física, para quem não tem o hábito, né, já aos 50 anos, mudança em hábitos alimentares, para quem não tem essa orientação ao longo da vida, aos 50 anos já pode começar aí, inclusive atividades ocupacionais, enfim, que estimule o gosto de viver, né? Hoje o idoso precisa ter esse gosto pela vida, afinal, como o próprio nome já diz, a melhor fase da vida, a melhor idade. Então é interessante que o idoso ele tenha esse contexto que favoreça realmente a qualidade de vida, o bem-estar, né, a disposição e a saúde, trabalhando de forma preventiva. Exato. Isso é fundamental. Eu costumo dizer, nós geriatras, quando a gente acompanha o indivíduo idoso, a nossa preocupação primordial, mantê-lo ativo e autônomo por mais tempo possível. Então, se a gente chegar antes, numa fase em que ele ainda tem uma reserva orgânica muito boa, eu consigo trabalhar esse indivíduo para que ele preserve essas funções por mais tempo. A funcionalidade que ele vai ter aos 80, aos 90 anos, ela começa a ser construída aos 40, aos 50. Então, a gente tem que ter essa noção. Eu preciso intervir nesse indivíduo a partir dos 50 para que aos 90 ele seja independente, ele seja capaz de assumir suas atividades sem maiores preocupações. E a questão cultural está toda envolvida aí. Importante que a gente influencie a sociedade a pensar mais no idoso, a família também, para que assim a gente construa uma velhice melhor. Até para nós também, para as pessoas do nosso país, né? Verdade. Todos nós um dia precisaremos, se tivermos a sorte, sermos cuidados por um médico geriatra e por outros profissionais não médicos, que são os gerontólogos, e esperamos que esses profissionais aumentem em número, em competência, para que essa assistência seja cada vez de melhor qualidade, para que a nossa população tenha a satisfação de saber que os seus idosos estão sendo bem cuidados, e isso faz bem não só ao idoso, mas ao familiar e a todos que militam no campo da saúde. Idosos sempre ativos. Então, doutor Renato, muito obrigada por sua participação aqui no programa, esse primeiro programa de estreia, trazendo à tona assuntos muitas vezes esquecidos pela mídia. Então, muito obrigada por sua participação, a gente agradece aqui de todo o coração. Obrigada. Obrigado você, Tamires. Volto a dizer da minha satisfação em estar aqui. Eu, como médico geriatra, me senti honrado com o convite em estar aqui nesse primeiro programa, e saibam que sempre que possível e que for desejado, vocês podem contar comigo para que a gente possa contribuir com essa cultura do bem-estar, da saúde na população idosa. Uma população tão carente
mas que esse programa venha realmente para fazer a diferença na vida de tantos idosos da nossa capital. Com certeza, é isso que a gente deseja. Então, até a próxima, porque com certeza você vai voltar muito. Vai ser um prazer. Até mais. Obrigado a todos. Obrigada. A gente agradece e no próximo bloco aqui no Sempre Ativo vamos falar sobre um profissional que caminha lado a lado com pessoas com mais de 60 anos. São os cuidadores de idosos. Aqui em Sergipe, como tem sido a adesão a esse trabalho e como é ser um cuidador? O que exatamente ele faz? É o que você vai ver daqui a pouquinho aqui no Sempre Ativo. O Sempre Ativo está de volta e agora vamos falar sobre a figura de um profissional que não é geriatra, mas tem um papel muito importante na vida de quem tem mais de 60 anos de idade, principalmente se a família já reconhece esse cuidador do idoso como um grande parceiro na rotina dessas pessoas. Em uma tarde dessas, nós acompanhamos um pouco disso e vamos mostrar para você agora na reportagem. Um profissional que caminha lado a lado com os idosos, acompanha no ritmo da caminhada, dos exercícios físicos ou até mesmo na hora do lanche. Auxiliam na arte de alimentar pessoas da terceira idade, entendendo suas necessidades nessa fase tão delicada. Cuidador de idoso é uma peça, é um profissional que tem sido cada vez mais necessário nas famílias atualmente. E a importância da qualificação, da capacitação, é justamente passar para essa pessoa que vai exercer essa função a maneira mais adequada, a maneira mais correta de fazer, de executar esse cuidado. O cuidador ou a cuidadora de idosos auxilia na independência e na autonomia dessas pessoas na fase da vida, melhorando assim a qualidade de vida dela, por exemplo, e dos seus familiares. Vamos conversar aqui com a cuidadora da dona Adélia, que participa, por exemplo, de momentos como esse, da hora do lanche. Você participa desse e de outros momentos, né? Sim, a gente acompanha o idoso tanto na hora do lanche, quanto também a ida ao banheiro, as atividades dele do dia a dia para estimular o cognitivo aqui no espaço. E também a gente está acompanhando ele todo momento que ele caminha, para que não haja quedas, que é a nossa maior preocupação. Como é que é para você esse papel, essa função? É bom esse momento aqui? Como é que você se sente? Se sente importante, fundamental? Sim, a gente está aqui sempre ao lado do idoso, fazendo sempre com que as atividades dele sejam feitas de forma correta, que ele esteja sempre com segurança e a gente vê que o nosso trabalho sim tem resultado. Os cuidadores de idosos podem atuar em clínicas ou até mesmo de forma particular, conforme a necessidade da família. Nós temos os idosos que têm um grau bem maior de dependência, são os pacientes que são acamados, que dependem do cuidador para se alimentar, que dependem do cuidador para o banho, né, para vestir roupa, para ser transferido de uma cama para uma cadeira, que dependem do cuidador para caminhar, mesmo com dificuldade, mas que ainda conseguem. Mas precisa que o cuidador saiba como fazer todos esses procedimentos. Muito bonito esse trabalho e é muito importante que a sociedade, especialmente a família dos idosos, reconheçam essa necessidade e que tenha o cuidador de idoso como parceiro, que vai tornar mais fácil algumas atividades do dia a dia, seja na hora da alimentação, na hora do lazer ou de outras necessidades básicas, como nós acabamos de ver na reportagem. Muito obrigada pela sua companhia, o Sempre Ativo fica por aqui, espero que você tenha gostado e na próxima semana fique ativo. Vamos mostrar como evitar acidentes domésticos com idosos. Eu te espero na próxima semana. Tchau, tchau.